Engrandecido seja o teu nome, exaltado. Senhor, nós queremos, Pai, nesta noite, declarar, Senhor, que este culto como poder e promessa, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor, Pai, vai derramar poder e autoridade neste lugar sobre os teus filhos, Pai. Que eles profetizarão, Senhor, que eles declararão as tuas grandezas, eles testemunharão dos milagres do Senhor no nosso meio, Pai. Porque o Senhor cura, o Senhor liberta e o Senhor batiza. E é isso que nós estamos aqui, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Fale através do teu filho, Senhor. Ah, Senhor, que os nossos corações estejam abertos agora para receber as sementes que serão lançadas, Pai. Senhor, que nada venha atrapalhar, ó Deus. Nos torna sensíveis a tudo aquilo que o Senhor quer fazer neste lugar. Senhor, não deixe que o inimigo desvie a nossa atenção, mas leva o nosso pensamento cativo a Ti agora, Senhor, ao discernimento e entendimento com sabedoria de tudo aquilo que o Senhor vai falar. Senhor, queremos viver a Tua palavra, queremos andar sobre ela. Ajuda-nos, Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor, amém. Aleluia. Podem se assentar, queridos, fiquem à vontade. Obrigado, irmão. Deus é fiel. Em todo o tempo Ele é fiel. A palavra diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não é fiel a nós, Ele é fiel à palavra dEle. Aquilo que Ele colocou, que Ele prometeu, aquilo que Ele anunciou, Ele é fiel àquilo. Então, Ele é fiel o tempo todo. Hoje nós tivemos uma reunião o dia inteiro. Eu falo que foi uma reunião o dia inteiro, porque foi com as mesmas pessoas. Das 8 da manhã até as 7 da noite. Foram quase 12 horas. Tivemos alguns intervalos, sim. Mas, diante de tudo que nós conversamos, diante de tudo que nós buscamos aqui, diante de tudo que nós colocamos diante de Deus, me traz paz e convicção em relação ao que Deus vai fazer na sua vida. Porque assim, a palavra de Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura. Se Ele procura, é porque não é em qualquer lugar que tem. Se Ele procura alguma coisa, quando você procura alguma coisa, é porque você tem que se esforçar um pouquinho, não é verdade? Você sai procurar uma chave, procurar o controle remoto da televisão, procurar No meu caso, eu procuro até calçado. Não que eu perco, mas que meu filho pega. Ele pega meus tênis e eu saio procurando. Hoje eu procurei e não achei. E aí vi que está no pé dele hoje. Ficou bem nele, mas era meu, para ficar no meu pé. Não, se você procura alguma coisa, é porque não está à toa, à vontade, em qualquer lugar. E a palavra de Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Né? Então, a nossa condição diante do Senhor é de sermos verdadeiros adoradores. A função da igreja, ou eu diria até que a obrigação da igreja é formar adoradores. Nós nascemos para louvor da glória do Senhor. Nós precisamos manifestar isso. O nosso comportamento, o nosso linguajar, as nossas decisões, as nossas reações devem glorificar a Deus. Porque Ele deve encontrar em nós adoradores, em espírito e em verdade. Isso é o tempo todo, em qualquer situação. Então, diante daquilo que nós
parece estranho, mas começamos a conversar hoje. Eu tenho certeza que o caminho que a cultura real, que esse ministério está tomando, é um lugar onde o Senhor tem voltado os olhos para cá. Um texto muito conhecido, mas é importante você abrir e a gente ler. 2 Crônicas 7,14. Ele é muito conhecido, mas eu quero me apegar no final aqui. Mas vamos ler inteiro, porque é um contexto maravilhoso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Existe ali, na segunda parte deste versículo, uma promessa, né? Diz que ele vai ouvir, ele vai perdoar e ele vai curar. Mas antes disso existe uma condição. A palavra fala lá, ó, chamar pelo nome dele. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Tem orar aí ou não? Ah, tem. É que eu pensei que era outra versão. Orar, buscar a minha face e se arrepender e se afastar dos seus maus caminhos. A cultura real, o ministério cultura real, ele precisa ter essas características. Nós somos um povo dele, é o que a palavra diz aí, se o meu povo, que chama pelo meu nome, é a cultura real. E aí já começa a entrar algumas características, alguns pré-requisitos para ele ouvir, perdoar e curar. Aí já começa, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, ou seja, se arrepender. Essa promessa de Deus de ouvir a nossa oração, ouvir o nosso clamor, perdoar os nossos pecados e trazer cura sobre nós, e aí você pode ampliar essa condição para tudo, cura para o teu casamento, cura para as tuas finanças, cura para a tua saúde, cura para o teu ministério, para a tua alma. Essa situação promovida por Deus tem uma condição, é condicional, não faz parte da graça. Não faz parte da graça. Ah, mas isso é a graça de Deus. Não é a graça de Deus. Isso tem uma condição. Se você se humilhar, orar, buscar a face dele e se arrepender, ele vai ouvir, perdoar e curar. Está dando para entender? Você não vai conseguir levando a sua vida de qualquer jeito, sem se humilhar, sem orar, sem buscar a face do Senhor, e sem arrependimento, você não vai conseguir que Ele ouça a sua oração, perdoe os seus pecados e cure a sua terra. E aí, lê-se coração, cure seu coração, cure seus traumas, seja lá qual for a cura que você está buscando. Não existe perdão sem arrependimento. Ele pode até, numa parte, ouvir, mas o ouvir aí não é só ouvir de escutar, é ouvir de atender. É condicional. Eu sempre insisto no texto que diz, diga ao justo, tudo irá bem. É para dizer para o justo, não é para qualquer um. É para dizer para o justo. Nós não conseguimos entrar em um assunto hoje, e muitos assuntos ficaram de fora, não conseguimos entrar num assunto hoje, mas é o assunto que eu queria falar, que eu já falei, que eu tenho insistido nisso, e eu queria novamente firmar ele no teu coração, que é a nossa oração. Como nós temos orado? Como você tem orado? Como você tem se colocado diante do Senhor? Em que situação você tem orado? No desespero? A hora que a casa caiu?
Ou quando você não tem mais o que fazer? Porque tem gente que só ora nessa condição. Nossa, eu não sei mais o que fazer, você já orou? Ah, é verdade. Como assim é verdade? Vocês conhecem a minha fama, eu sempre falei isso. Eu entrego fácil. Eu entrego fácil. Rapidinho eu falo, Deus, ó, não dou conta não. Aí Deus fala, não, você dá conta, dou, mas só com o Senhor, me ajuda, vamos junto. Eu não vou ficar me esforçando à toa. Agora, como que você tem orado? E eu preciso confessar que nós enfraquecemos um pouquinho. Era um assunto que eu tinha que colocar na reunião hoje, não deu tempo de chegar nesse assunto, mas a cultura real enfraqueceu um pouquinho. Ninguém mais olha para aquele banner lá atrás. Raras as pessoas que lembram de orar. Porque às vezes você colocou seu nome lá, mas você nem lembra que horário você colocou lá. Ah, pastor, eu sigo certinho. Você está nesses raros. Está nesses raros. Nós temos lá, depois de ter lançado esse banner aí, eu falei, olha, amplia um pouquinho isso. Não sei quantos estavam aqui quando eu falei. Amplia um pouquinho. Teu horário é de manhã. Escolhe mais um horário num outro período. São só 15 minutos. Pastor, mas eu não sei o que orar. Meu irmão, tem lá embaixo os alvos. Tira uma foto lá com o seu celular. Ah, pastor, eu não tenho celular. Copia. Eu não tenho caneta e papel. Eu te dou. Mas você não pode ficar dando desculpa. Misericórdia. Não quer orar. Não quer orar. Ah, pastor, eu nem coloquei meu nome lá. Não colocou seu nome lá. Você está vendo como há desinteresse? E se colocou, não colocou em 2 horários. Se colocou em 2, não colocou em 3, porque eu falei, coloca em 3 horários. Nós precisamos orar mais. Precisamos orar mais. Bagunçou toda a estrutura e saímos lá da Paula Leite e aí tinha reunião de oração, agora não tem mais e não tem mais. Simplesmente não tem mais. Teve época que a gente tinha live de oração. Alguém lembra disso? Tinha live de oração. Não tem mais. Mas nós queremos que o Senhor ouça, perdoe e cure. Gente. Sem humilhação, sem oração, sem buscar a face dEle e sem arrependimento. Existe sim um poder para ser derramado sobre a igreja, existe sim uma autoridade, e a palavra de Deus nos coloca claramente isso. Existe, mas existe um posicionamento que nós precisamos estar. Você precisa se posicionar como intercessor, ou levantando um clamor, você precisa se posicionar. Não haverá perdão sem arrependimento, não haverá cura sem um posicionamento. E eu não estou falando, e você vai entender muito bem aqui, naquilo que eu quero compartilhar, eu não tinha nem separado esse texto de Crônicas, você vai entender muito bem naquilo que eu quero compartilhar, que eu não estou falando de igreja, não. Eu não estou falando que a gente vai, a partir de agora, fazer reunião de oração, nós vamos ampliar o nosso relógio de oração e intercessão, para a igreja encher. Não é nada disso, viu? Não é nada disso. Eu estou interessado em que você experimente o poder de Deus lá na sua casa, lá na sua família, por onde você anda. Eu quero que você experimente essa autoridade lá fora. Porque aqui dentro é restrito, ainda mais no meio desse mato aqui. Uma luta para o povo ver a gente, né? A gente não tem placa na rua. A gente não tem. É o poder de Deus em você lá na sua casa. É o poder de Deus em você lá no trabalho. É o poder de Deus em você na fila do banco, do mercado. Seja onde for que você pega a fila aí, no ônibus. É o poder de Deus em você. Mas esse poder, ele vem através de uma vida de oração. Esses dias eu vi um videozinho de um jovem. E ele
Estava sentado assim, e com 2 rodelas no joelho. Alguém viu esse vídeo? E ele falou assim, e ele estava falando, ele falou, olha, perguntam para mim, por que eu não consigo, eu não limpo, não esfrego, não tiro, não uso algum produto para tirar essas marcas do joelho. E eu já tentei de tudo, e as pessoas me veem de shorts, de bermuda, às vezes, e reparam nessas marcas que eu tenho no joelho. Até que um dia eu parei de tentar apagar essas marcas, porque elas são, elas denunciam e revelam a minha vida de oração. Elas não vão sumir, porque são as marcas dos meus joelhos dobrados no chão. Cara, era um jovem. E ele falou, agora eu não tenho mais vergonha dessas marcas, eu tenho orgulho de ter as rodelas no joelho. Quantos de nós temos isso? Esses dias eu entrei no quarto, não sei o que eu fui fazer, não sei se fui tomar banho, pegar alguma coisa. E aí a Dani estava lá andando e tal, e a Dani foi em direção à cama, ajoelhou. E eu sou lesado, no sentido de... Podia deduzir, né? Mas já atrapalhei o comecinho da oração dela. Falei, Dani, você vai orar? E ela já estava lá. Não. Estou pagando promessa, sei lá o que ela podia responder para mim. Ah, Dani não é disso, não, ela é delicada, ela é uma benção. Ela falou, vou. Falei, nossa, Dani, estou aqui, estou te atrapalhando, né? No teu tempo de oração, no teu momento de oração. Porque desperta o relógio dela para orar, e eu não tinha reparado. Quantos de nós ajoelhamos? E veio agora uma modernidade, né, que a ponto de todo mundo falar que a igreja sou eu, e aí a igreja é qualquer lugar que você está, e aí ninguém mais quer saber de igreja, e agora Deus ouve de qualquer jeito, eu não preciso. Isso aí é religiosidade, ajoelhar. Isso é religiosidade, entrar no quarto, fechar a porta. Meu irmão, isso não, isso é reverência. Isso é humilhação. Quando você se ajoelha, você entra na segunda parte do posicionamento do crente. Chamar, se humilhar, é humilhação. É você se ajoelhar e mostrar dependência. Eu dependo do Senhor. É reverência ao Senhor. Quantos de nós ajoelhamos? Eu não estou querendo ver marca no seu joelho, não. Mesmo porque não tem problema nenhum você cuidar e passar um creminho de vez em quando aí. Não precisa calejar, não. Porque às vezes você chega na igreja e se ajoelha aqui, mas teu coração está arrogante, soberbo. Isso não funciona. Mas será que nós temos noção da autoridade que nos reveste quando nós oramos? Em João capítulo 14, põe aí para mim, por favor, ô Bruna. Jesus ele está querendo transferir isso para nós. Verso 12. Diz assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E a gente tem problema, espera um pouquinho aí nesse verso 12. E a gente tem problema em isolar alguns versículos da palavra, né? Um versículo que eu estava lendo hoje, põe para mim Jeremias 29, 12. A gente tem problema em isolar. Então vocês clamarão a mim, virão a mim, e eu os ouvirei. É um versículo sobre oração. Eu estava meditando sobre esse versículo. Mas esse versículo ele vem depois, obviamente, do 11, mas olha o que diz no 11, que também é muito conhecido esse versículo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês.
diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Tem algumas versões que diz planos de paz e não de mal. Mas aqui fala, ó, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos que dão a vocês esperança e um futuro. Oh, legal. É o Senhor anunciando, revelando. Eu é quem sei os planos que tenho. Os meus planos são os melhores para vocês. O que eu tenho para você é o principal. Não é plano de mal, não é plano de causar dano. É plano que te dá esperança e futuro. É plano que te prospera. E aí a gente para num versículo como esse, que nos traz conhecimento do plano de Deus. Ou a gente para no versículo 12, põe o 12 aí para mim, que diz, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu ouvirei. Ou a gente para nesse versículo e fala que, o Senhor ouve. Agora lê os dois juntos. No 11 você tem a revelação do plano e do propósito de Deus, que é algo sobrenatural, que é para nos prosperar, não causar dano, para nos fazer bem, que nos dá esperança e futuro. E aí ele fala assim, então ora, então clama, então busca que eu respondo. Então vai, me chama que eu ouço, para realizar o 11. O 12 é te impulsionando para viver o 11. A gente conhece o 11 isolado, que fala do plano de Deus. A gente conhece o 12, que ministra sobre oração. Mas é como você lê o verso 14 de 2 Crônicas 7. Tem lá uma condição, um comportamento e uma promessa que ele quer realizar. Queridos, vocês clamarão e orarão, e ele vai ouvir, e o ouvir aí é de atender. Mas o quê? O plano dele para nós, que é de prosperar, não de causar dano, que é de dar esperança e futuro. Talvez seja óbvio para você ouvir isso, mas nós precisamos praticar mais. O segredo está na oração. O segredo está numa vida de oração. Quando você ouve, você vê uma passagem onde Jesus foi expulsar um demônio, e aí os discípulos chegaram para Jesus que não tinham conseguido expulsar, e até entregaram os discípulos, assim, seus discípulos aí não conseguiram expulsar não. Aí Jesus foi lá e expulsou. E aí os discípulos chegaram nele e falaram assim, como que você conseguiu? Aí ele falou, olha, certas castas é com jejum e oração. Mas não era em jejum e orando. É com uma vida de jejum e oração. O que Jesus estava querendo dizer ali, não era que aquela manifestação de demônio pegou ele no dia que ele estava em jejum e aí ele orou. Não, é porque ele tem uma vida de consagração, uma vida de jejum e oração, uma vida de consagração, de oração, de intimidade com Deus. E quando você vê, antes desse versículo que eu li aqui de João capítulo 14, você vê a intimidade, eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. Eu falo daquilo que eu ouço, eu realizo a obra. Jesus está falando que ele é um. Por que ele é um com o Pai? Sem espiritualizar a coisa. Ele estava ali em forma humana. Por que ele declarava que ele era um com o Pai? Porque ele tinha intimidade com o Pai. Porque ele orava, porque ele conversava com o Pai todos os dias. Ele se relacionava com o Pai todos os dias. Ele sabia qual era o plano do Pai. Qual era o plano do Pai? Plano de paz e não de mal. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano que dava esperança e futuro. E ele insistia em oração constantemente. Você lê na palavra que Jesus se retirava para orar. E Jesus de madrugada orava. E Jesus descia do monte porque estava orando. E Jesus ia para o monte porque ia orar. E ele deixava lá os discípulos. Quer dizer, o tempo inteiro Jesus orava. Ele mostrou para nós uma vida de oração. E uma vida de oração é intimidade com o Pai. A ponto dele chegar no capítulo 14 e falar assim, eu e o Pai somos um. A gente fala a mesma língua. A gente pensa a mesma coisa. Mas Jesus estava ali em forma humana, e o que trazia isso para ele era o tempo de oração.
era o relacionamento que ele tinha através da oração. O que empoderava ele. E ele empoderava os que creem, que nós não podemos isolar este versículo aqui, porque você lê esse versículo isolado, você lê o quê? Digo-lhe a verdade, que aquele que crê, verso 12, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Ué, que bom! Então vamos lá, então vamos sair e fazer as obras. É um empoderamento. Ele está nos empoderando, nos dando essa autoridade. Mas lê o verso de baixo. O 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aí ele está colocando uma oração. Você precisa orar. E detalhe, você precisa orar em meu nome, porque não é por você, e quem vai ser glorificado é o Pai. Não é você que vai ser glorificado. Não é a sua oração forte. Não é porque você é bom, porque você não é bom. Não é porque você consegue, porque você não consegue. Não é porque você sabe. Por quê? Fala assim, eu não sei. Você não sabe? Eu também não sei. Mas é porque você ora. É porque você crê. No verso 12 começa com crer. Ora, em nome dele, o Pai é glorificado. Resolveu. São condições. São condições. Não vai acontecer à toa. Não acontece à toa. Acontece com uma vida de oração. Acontece com o entendimento de que eu preciso me humilhar, orar, buscar a face do Senhor e me arrepender. Quando você lê em Tiago capítulo 5, eu vou chegar no texto que eu quero ler, nem é esse, ou nem são esses. Tiago capítulo 5, a partir do verso 13. Eu até li isso numa das últimas ministrações que eu fiz aqui, acho que de quarta, e falei sobre oração também. Entre vocês há alguém sofrendo, que faça o quê? Boa noite, graça e paz. Vocês estão sofrendo? Sofrendo de sono, de preguiça? Não, então responde aí. E se estiver sofrendo, a gente ora. Entre vocês, há alguém sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Aí fala, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que esses o quê? Orem sobre ele e unjam com óleo. Em nome de quem? Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Quando fala aqui, você está sofrendo? Ora. Meu irmão, existe a autoridade minha de profetizar algo, seja cura, seja libertação, seja o que for, profetizar em nome de Jesus. Agora, se o sofrimento é meu, eu entro no meu quarto, eu não preciso nem falar em nome de Jesus, que eu estou orando para Ele. É o meu relacionamento com Ele. Ai, Senhor, me cura em nome de Jesus. Não, você está lá sofrendo, meu irmão, vai chorar. Vai chorar, é a tua conversa com Ele. Agora aqui, se está alguém doente, chama os presbíteros, que os presbíteros orem e unjam em nome de Jesus. Depois a gente fala que isso é mais ligado à profecia. E aí o verso 15, a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Lembra lá de 2 Crônicas 7,14? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei. Aqui está parafraseando um pouquinho isso. Chama os presbíteros de ore, se humilha, busca, unge com óleo em nome de Jesus. Ele vai ouvir e até perdoa pecado.
Você vai orar por cura e vai ter perdão, vai ter remissão de pecados, redenção ali. E aí, a oração com fé faz isso. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E façam o quê? Eu estou muito rápido. É que a gente na reunião falou que os cultos estão demorando demais. Eu estou tentando acelerar. Eu vou falar correndo. Então eu vou mais devagar. Porque vocês estão devagar. Não, vocês estão devagar. Misericórdia. Está aí? Ah, está aí. Vocês não estão conseguindo acompanhar a leitura. Eu vou orar para vocês. Eu vou ler de novo. Porque repetiu. E está vendo por que repete tanto? Porque vocês não estão acompanhando. Tem que repetir mesmo. E ora, e ora, e ora, e ora que cura, e ora que perdoa pecado, e chama o presbítero para orar. Se você está sofrendo, ora. E aí fala aqui de novo, ó. Confesse os seus pecados uns aos outros, e façam o quê? E orem uns pelos outros para serem curados. Por quê? Porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Ora para curar, ora para parar de sofrer, ora para ser perdoado. Ora, a oração é poder, em nome de Jesus, para que o Pai seja glorificado, crendo, você vai receber. O Pai procura verdadeiros adoradores. O Pai procura, e Ele tem que encontrar você. Ele tem que encontrar você. É você falar assim, eu estou aqui, me encontra, me acha, né? Como Zaqueu subiu na árvore lá e entrou em destaque. Ele tem que encontrar você. A sua oração tem que ser poderosa e eficaz. Existe um comportamento para isso. É a oração de quem que é poderosa e eficaz? Do justo. Existe uma condição para ter uma oração poderosa e eficaz. Ai, pastor, eu oro e nada acontece. Meu irmão, você não está orando, não. Segundo esse padrão bíblico, não está orando. Por quê? Então Deus é mentiroso. Descarta isso. É você que não sabe orar. Deus não mente. A sua oração não está sendo atendida? Tem coisa errada aí. E o erro está na sua vida. O erro está no seu comportamento. E o erro está no seu posicionamento. Você tem se humilhado? Ah, então o segredo é orar de joelho? Não. Tem gente que, eu já falei aqui, está com o joelho dobrado, mas está com o coração empinado. Está com o coração soberbo, cheio de orgulho. Não é isso não. Não é só dobrar o joelho não. Se humilhar é algo íntimo. Se humilhar, orar, buscar a face e se arrepender. Entrou nessa condição? Pode começar a preparar o celeiro. Pode preparar o celeiro. Em nome de Jesus, pode preparar o celeiro que você vai prosperar. Pode preparar a celebração que vai ser curado. Pode preparar a viagem porque vai ser restaurado esse casamento aí. Pode preparar a festa, o batismo, porque vai ter salvação na sua casa. Você tem atendido a condição para ter uma oração poderosa e eficaz? Tenho. Então, é questão de tempo. Você começa a se encher de esperança e futuro. Lá de Jeremias. 29:11. E o 12 diz o quê? Clama, ora, que eu vou ouvir. Eu estou ouvindo. Eu estou pronto para atender. Para realizar esse plano do 11 na sua vida. Eu quero realizar esse plano na sua vida. Plano de paz, plano de prosperidade. Eu quero realizar isso aí. Só para encerrar aqui em Tiago. Elias era humano como nós. Orou fervorosamente para que não chovesse. E o que aconteceu? Aí, Cleitão, obrigado. Cleitão já acordou já. E não é dos que ficam mais acordados, hein? O Cleiton, a gente ia na célula junto, e o Cleiton pegava a anotação dele e falava, rapaz, que horas esse Cleiton anotou isso aí? Pensa num menino que anota coisa. E ele pegou a minha velocidade aqui. Agora saiu eu e ele correndo já à noite aqui.
Elias era humano como nós, e orou para não chover. E o que aconteceu? Não choveu. E aí depois, durante 3 anos e meio. Aí no verso 18, ele orou outra vez. E os céus fizeram o quê? Enviaram chuva, e a terra produziu os frutos. A palavra de Deus fala assim, ninguém é melhor que ninguém. Quando fala que Elias era humano, está dizendo que ele sofria das nossas mesmas tentações, lutas, ansiedades, preocupações. E falar para você, talvez até um pouquinho mais, né? Por conta desse vento. Ai, está quente, né, pastor? Elias não tinha. Elias não tinha esse teto. Não, Elias não tinha. Esse microfone, essa iluminação, essa roupa. Não, Elias não tinha, eles não tinham. Não tinha. Ele era humano como nós. Ele tinha um pouquinho mais de motivo para reclamar. Eu conheço lugares onde pessoas têm muitos motivos para reclamar. E eles oram. Sabe qual é o lugar onde mais acontece milagres de paralítico andar, morto ressuscitar, perna e braço crescer? Sabe onde? Onde? Na África. Na África. E falar para vocês que eles são humanos como nós? Não, eles vivem em condições subhumanas. Subhumanas. Eu já frequentei lugares que você vê o povo orando, você fala assim, não, eu não sei orar. Eu não sei orar, eu não tenho condições. Eu fui num lugar na África, onde as pessoas, os cristãos, eles tinham que ser marcados no pulso, com uma cruz, um tipo de uma cruz. Eu tenho até uma foto que eu postei nas redes sociais, com um monte de criança com o braço assim, todos que eram cristãos, eles tinham que tatuar uma cruz assim, no pulso. E na hora de cumprimentar as pessoas, os que eram cristãos cumprimentavam porque eram cristãos e se identificavam com aquela cruz. Os muçulmanos nem tocam nos cristãos. E eles viviam no lado desgraçado da cidade, E eu fui lá, eu não sei quantos já ouviram falar da igreja na rocha, na pedra. Pois é, um negócio tão famoso no mundo inteiro, eu não lembro nem o nome do negócio. Acho que é a igreja da rocha. Da rocha, Dani? Não sei, não pode ser pedra porque o negócio é grande. É uma rocha. Da pedreira, se for. Mas é um lugar muito grande. E ele fica, esse lugar acho que tem umas 7 igrejas cavadas nas rochas, numa montanha. Igrejas no fundo. Essas igrejas, você só tem acesso se você passa por essa favela. É um lugar horrível, horrível. Eu tenho filmagens de lá que os cristãos são colocados nesse lugar. Os cristãos não podem morar na cidade, eles precisam viver à margem da cidade. O cristão tem que viver à margem da cidade. E aí nós andamos, para visitar essa igreja, nós passamos por este bairro, é quase uma cidade, muito grande, muito grande. E eu filmei tudo porque eu estava de moto. A filmagem é horrível. A filmagem já é horrível, porque corria risco ali. E aí atravessamos esse bairro, e quando nós chegamos nessa igreja, é um lugar muito grande, grupos de oração, de mulheres, assim, espalhados na rocha. Eu filmei, fotografei, e elas ali andando, orando, e orando em línguas. Óbvio, era alguma coisa africana, eu não entendia nada. Não era em português, era em outra língua. Mas devia ser em língua, sim, porque tinha os oricanta lá, eram línguas que falam aqui no Brasil. Eu olhava e falava assim, se eu tivesse interpretação, eu ia saber, porque lá no Brasil fala muito essa daí. Mas elas fervorosas, todas lá tatuadas, meu irmão. Todas as crianças ali, naquela região ali, todo mundo tatuado. E tem um quiosquezinho de tatuagem. Para fazer tatuagem, não, que só faz essa cruz.
Porque quando você se converte ao cristianismo, você tem que mudar para esse bairro e fazer essa tatuagem, senão você morre. Quer continuar vivo? Você vai viver em condição subhumana e tatua. Porque a gente não quer encostar em vocês. A gente não quer ter contato com vocês. E eles não paravam de orar. Eles não trocavam aquilo ali por nada. Por nada. E aquelas mulheres orando, orando. E um sol, vocês já ouviram falar do sol da África? Vocês reclamam dos 39 graus de Indaiatuba? Não tem noção do que é o sol da África. E aquelas mulheres lá orando, 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 e não parava de orar. E todas as igrejas que eu entrei, todas essas 7, acho que eu entrei nas umas 5, 6, todas as igrejas que eu entrei, era gente lá na caverna orando. Eles não paravam de orar. Não paravam de orar. Mas lá morto ressuscita, braço cresce, aleijado levanta, lá o negócio é diferente. E eles são humanos como nós. Não, gente. Não. Nenhum de vocês chegou a pé aqui. Nenhum de vocês chegou a pé aqui. Nós vivemos bem melhor que a grande maioria dos cristãos da terra. Porque olha, ali na África são milhões e milhões deles. Milhões. E eles vivem milagres, coisas sobrenaturais todos os dias. Aqui a palavra ainda está falando de Elias. Está ainda te colocando diante de Elias. Que é para você falar assim, mas era Elias, né? Mas a palavra está trazendo a humanidade dele. Ele era humano. Ele era humano. E ele orou para parar de chover, parou de chover. Ele orou para voltar a chover, voltou a chover. E a terra deu fruto. Sabe por quê? Porque Deus ouviu, perdoou, e sarou a terra, e curou a terra, e a terra frutificou. Eu quero ler um último versículo com você, e para mim é o principal. 1 Crônicas, capítulo 4. Fala aí de uma lista dos outros descendentes de Judá. É um trecho chato de ler. Talvez se você já tentou ler a Bíblia, e você chegou num trecho como esse aqui, você deu uma olhada rápida para pular. Porque é um monte de nome estranho. Vocês lembram? Aconteceu um negócio, só abrindo um parênteses aqui. Aconteceu um negócio estranho comigo. Lembra que eu falei que eu ia ler a Bíblia e ia compartilhar a Bíblia com vocês? Vocês lembram? Eu falei isso e comecei a fazer. A primeira vez que eu fui gravar Mateus 1. Já me enrosquei nos nomes. E olha que era só Mateus, era um nominho até que mais fácil. Comecei a me enroscar. Falei assim, eu não vou conseguir ler esse capítulo. Aí eu não sabia, não tem acento, né? Eu não sabia que tônica que eu dava nas sílabas. Aí eu fui ouvir o que a Bíblia no celular dizia. Esse nome fala desse jeito, para depois falar. Olha como eu sou ignorante. Eu não sabia falar os nomes. Porque é um trecho aparentemente sem sentido. Você lê um monte de nome diferente, um nome diferente. Isso eu fiz no primeiro dia. Eu até fiz, mandei. No segundo dia, no mesmo aplicativo que eu gravo o áudio todos os dias, eu não consigo compartilhar a Bíblia. A leitura da Bíblia. Eu não sei o que aconteceu. Apaguei, diminuí o título. Não consigo enviar. Chamei a Júlia. Falei, Júlia, eu não consigo compartilhar. É um mistério aí. Mas não é que eu não sei ler. Porque primeiro eu tive que colar. Como é que lê os nomes lá. Mas quando você chega num trecho desse, você fala lá, e estes foram os descendentes de Judá. Até aí ficou bom. Aí vem Pérez. Aí vem um monte de nome, gente. Um monte de coisa. Não sei quem gerou não sei quem, que não sei quem gerou não sei quem. E aí a irmã dele chamava-se a Zeleupone.
Desanima a ler. Está aí, ó. O 3, põe o 3, Bruna. Jezreel, Isma e de Baz. Se tivesse um R ali, era a igreja do Brás, né? E de Baz, a irmã deles chamava, quis dar uma ênfase à irmã deles. A irmã deles chamava isso aqui, ó. Hazeleupone. Hazeleupone. Mas no meio de tudo isso, no meio dessa bagunça de nomes, e o preguiçoso passa batido, tem o verso 9 e o verso 10. Olha aí o que diz o verso 9. Logo depois desse monte de nome, verso 9 diz assim, Jabes, esse eu sei falar. Jabes foi o homem mais respeitado de onde? Foi o homem mais respeitado de sua família. Olha para mim aqui. Não olha para lá não, olha para mim. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. De repente parou aquele monte de nome. E depois voltou. Mas fez uma pausa para dizer que Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. E aí diz que sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. E o verso 10 diz assim, Jabes orou ao Deus de Israel, ah Deus, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E o que diz aí a parte final desse versículo? E Deus atendeu ao seu pedido. Você tem noção do que é a Bíblia parar numa pessoa que está falando ali só dos descendentes de Judá? E era o fulano de tal, era um nome feio, que é filho de um nome mais feio, que era filho de um nome mais estranho, que era irmã daquela nome todo comprido lá, que era isso, que era aquilo, e Jabes, aí parou. Aí a descrição aqui parou, e falou assim, Jabes, ele era o mais respeitado da sua família. Já começa por aí, gente. É por isso que o poder de Deus na vida daquele que ora vai se manifestar primeiro na sua casa. Os da sua família vão te respeitar. Os da sua casa vão falar assim, filho, ora por mim porque eu estou com dor de cabeça. Amor, ora por mim que eu estou sendo perseguido no emprego. Pai, ora por mim que amanhã eu vou ter uma prova. Porque você, como homem e mulher de oração, vai ser respeitado na sua família, vai ser o mais respeitado na sua família, porque você sabe o que é uma vida de oração, você entende os princípios da oração, você coloca em prática a oração, e isso empodera. Porque quando você lê em João capítulo 14 lá, ele fala sobre os que creem. Vocês farão as coisas que eu fiz, e coisas ainda maiores vocês farão. E aí ele fala, mas se vocês orarem, se vocês pedirem em meu nome, e o Pai será glorificado, e vocês receberão. É um empoderamento de uma vida de oração. E aí quando chega aqui os descendentes de Judá, ele trava em Jabes, porque Jabes era diferente. Ele era muito respeitado, ele era o mais respeitado, não era muito. Ele era o mais respeitado na sua família. E ele tinha esse nome porque já nasceu causando sofrimento. E como que ele conseguiu ser respeitado? Se o nome dele significava o quê? Aqui ó, com muitas dores eu dei à luz. Esse menino veio na terra me causando dor, me causando sofrimento. Como que esse jogo foi invertido? Porque ele não era o mais conhecido. Porque se fala assim, Jabes era o mais conhecido da tribo, era o mais famoso da tribo. Por que ele é famoso? Porque a mãe dele sofreu para parir. Famoso? Você não viu quando esse menino nasceu. Foi uma gritaria, a mãe dele quase morreu, ela ficou famoso. Não, ele era o mais respeitado. Respeitado. Ele não era respeitado por causa do sofrimento que ele causou. Ele era respeitado porque ele tinha a sua oração atendida. Ele era respeitado porque ele tinha uma vida de oração.
E uma oração simples. Uma oração simples, que encerra o versículo dizendo o quê? E Deus atendeu a ele em tudo. A oração de Jabes: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. E de repente, se alguém ouviu Jabes orar, e de repente viu Jabes prosperando, tendo terras, sendo protegido, sendo mimado por Deus, eles começaram a respeitar um homem de oração, que Deus atendia os seus pedidos. Existe uma condição muito importante na vida de um homem e de uma mulher de oração. Não é ser famoso, mas é ser respeitado. Não é ser conhecido ou ser requisitado. A palavra de Deus diz que Jabes era o mais respeitado da sua família. Talvez você seja desprezado, humilhado, mas quando Deus começar a responder as suas orações, você será o mais respeitado. Quando Deus começar a ouvir o teu clamor, quando Deus ouvir dos céus, perdoar os seus pecados e curar a sua terra, as pessoas olharão para você e te respeitarão, porque você pede em nome de Jesus, o Pai é glorificado, e você crê. Eu sinceramente poderia fazer uma fila aqui, e para você compartilhar seu pedido comigo, seu pedido de oração. Eu oro por muitas pessoas, mas eu queria que você entendesse que não tem nenhum nome. Em João capítulo 14, não está o meu nome ali. Não está lá. E o pastor Renato fará as coisas que eu faço e coisas maiores ele fará. Não. Lá está escrito assim: se você crê. Se você crê. Quantos aqui creem? Pronto, já começamos bem. A maioria crê. E os que não creem vão receber o milagre através daqueles que creem e serão respeitados. Não importa. Se só um levantasse a mão, eu ia falar assim: pronto. Só você. Agora vamos atender as condições e você vai orar por todo mundo e nós receberemos um milagre aqui, mas você vai ser respeitado. Você vai ser respeitado porque Deus atende a sua oração. A palavra de Deus parou. A palavra de Deus parou. Falando dos descendentes, falou lá, Luan. Eu acertei seu nome? Ele deve ser de Deus mesmo. A palavra estava falando um monte de nome e falou assim: Luan, Luan? Espera aí. É como se Deus falasse assim: eu não vou passar batido nesse nome. Eu não vou passar batido. Esse não é mais um nome estranho, que é descendente de alguém, filho de alguém, pai de alguém. Não, não, não. Esse aqui é o mais respeitado da família dele. Esse aqui veio ao mundo trazendo sofrimento. Mas ele orava e Deus atendia a sua oração. Deus, ele parou a lista de descendentes para falar de Jabes. E pode ter certeza que se você entender o poder da oração, se você se colocar nesta condição, pode ter certeza que você não só será respeitado, mas as pessoas não vão só falar: aquela igreja tem fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Mas lá tem também Pedro. Eu sou ruim de nome, viu? Eu vou naqueles que eu acerto. Eu poderia citar você. Mas lá tem o Pedro. O Pedro ora, arrepia. Pedro, quando ele começa a clamar ao Senhor, você sente a presença de Deus. E outra, você vê na vida dele que Deus atende tudo o que ele pede ao Senhor. E aí você vai olhar a vida do Pedro, e você vai ver o comportamento dele, e você vai entender que existem condições
que está ao alcance de qualquer um. Crê. Chama, se humilha, ora, busque a face do Senhor, se arrependa. Ele vai ouvir dos céus, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Fique em pé. Sabe, eu trazendo para você essa palavra, eu não estou aqui te iludindo, dizendo que você pode. Não estou aqui apontando o dedo, falando assim, você pode, você consegue, você é vitorioso, você vai dar certo. Eu não estou aqui usando dessa estratégia para te motivar. Não. Eu estou sendo franco com você. Porque Jesus foi sincero. Se você crê, não é para qualquer um. Agora, crer, qualquer um levanta a mão. Mas é condicional. Primeiro que você tem que orar. Você tem que fazer, é uma ação. Em nome de Jesus, não é no teu nome, não é em nome da cultura real. O Pai tem que ser glorificado, a glória não é tua. A glória não é dessa placa, não é dessa igreja, não é do pastor. A glória é de Deus. Existe arrependimento. Tem um trecho que me intriga, e pastor Lucas, depois você me ajuda a estudar ele. Me ajuda a estudar? Não, estuda e me explica, porque eu não vou conseguir estudar. Eu acho que é quando Jesus... Eu não sei se é quando Jesus traz vista a um cego, eu não sei se é João, ou se ele levanta um paralítico, eu não sei se é no lago de Betesda, não sei onde é, mas os fariseus estão questionando a cura, que eu não sei se é a cura do cego ou a cura do aleijado, e aí tem um trecho que me chama a atenção, que ele fala assim: você sabe que Deus não atende a oração de pecadores. Vocês já leram esse versículo? Já ouviram isso? Eu não sei onde está. Eu não sei com quem foi. Mas eu li e falei assim, peraí, como assim Deus não ouve a oração de pecadores? Meu irmão, não sai aí orando qualquer coisa por qualquer um e de qualquer jeito. Você vai passar vergonha. E até usando um pouco da frase do Mike aqui, o pecador ele vive para quê? Quem estava aqui no seminário? Para que o pecador vive? Para pecar. Então não somos pecadores, né? Nós somos, ele não falou isso, mas depois eu encontrei uma palavra para me encaixar. Eu sou imperfeito, mas eu não sou pecador. Eu sou imperfeito. Porque o pecador vive para pecar. Então, não saia aí orando por qualquer um, de qualquer jeito, a qualquer hora, você vai passar vergonha. Os filhos de Seva, ele foi orar para expulsar uns demônios lá, e ele falou assim, sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ué, mas ele não orou em nome de Jesus? Sim ou não? Fala assim, só eu estou atrasado, para ser mais rápido, senão vocês vão demorar para responder. Ele não orou em nome de Jesus? Orou em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio olhou e falou assim, é nada. Você acha que é assim? Fala em nome de Jesus e deu certo? Quem você pensa que é? Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas você quem é? Você já pensou tomar uma intimada dessa do diabo? Já pensou tomar uma intimada dessa, Michel? Você chegar lá e o cara manifesta, você sai em nome de Jesus, vai olhar... Não vai falar com essa vozinha fina, né? Quem você pensa que é? Jesus eu sei, e você, barbudo, quem é? Vai passar vergonha, cara. Saíram pelado, rasgado, arranhado, passaram vergonha. De qualquer jeito.
orando aí. Tem um monte de evangelismo. Posso orar por você? Posso orar por você? Né? Anda com a camisa. Posso orar por você? Meu irmão, se prepara para orar. Mas presta atenção. Se você entender e se preparar, pode arrumar os seus celeiros. Pode preparar a festa. Porque poderosa e eficaz é a oração do justo. Pode se preparar. O sobrenatural vai acontecer. Entra nessa condição. Mesmo que você um dia, presta bastante atenção nisso. Eu usei como último versículo, devia ter usado o primeiro. Mesmo que um dia você trouxe sofrimento para alguém, mesmo que a tua história, o teu nome, signifique sofrimento para alguém, que era o caso de Jabes, causou dor para a mãe dele. Mesmo que um dia você tenha gerado dor, decepção em alguém, se humilha, ora, se arrepende. Deus vai atender a sua oração e você será respeitado, o mais respeitado na sua casa. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Existe aí uma condição que você precisa entrar. Existe uma condição que você precisa viver. E essa condição é a condição de qualquer cristão, de qualquer discípulo de Jesus, de qualquer filho de Deus. Quando você olha para a oração que Jesus nos ensinou, a conhecida oração do Pai Nosso, você entende ali que a tua condição deve ser essa, a ponto dele falar: que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Não é sobre você e nem por você, é dele, por ele e para ele. Venha o teu reino, é sobre ele. O próprio Jesus nos ensinou a orar, tendo ele como centro e nos humilhando. Chegou o tempo de você entender que você é humano como Elias, ou Elias, humano como nós, mas também você é humano como Jabes, e Jabes era humano como você, e com uma simples oração ele era atendido em tudo, e se tornou o mais respeitado da sua casa, mesmo tendo sido causa de sofrimento. O que marcou a vida de Jabes não foi a vinda dele gerando sofrimento, foi Deus atendendo os seus pedidos de oração. A prosperidade chegou sobre ele, o cuidado do Senhor chegou sobre ele, a proteção do Senhor. O Senhor alargou as terras dele, o Senhor prosperou ele, e sabiam que aquilo era por causa da oração. E Jabes foi humano como nós, talvez tenha sido até pior do que você, mas ele orou. Aí, com a mão no seu coração, assuma isso com o Senhor. Fala: Senhor, me ensina a orar. Me ensina a orar. Gera em mim necessidade de um relacionamento contigo.
preciso me relacionar contigo. Eu preciso experimentar do poder do alto. Eu preciso experimentar desse poder. Me ajuda. Me ajuda a experimentar deste poder. Que a minha boca seja usada para abençoar. Que através do meu comportamento as pessoas sejam curadas, até mesmo perdoadas, como diz ali em Tiago. Libertas, salvas. Que o Teu Espírito Santo me conduza em uma vida íntegra e de justiça, para que eu possa experimentar o que é desfrutar de uma oração poderosa e eficaz. Ainda com a mão no seu coração, fala para Ele: Senhor, me ajuda e me usa. Senhor, me ajuda e me usa. Coloca diante dele aí. Fala para ele, fala: Senhor, eu quero ter autoridade sobre a enfermidade do meu filho. Eu quero ter autoridade sobre a infidelidade. Eu quero ter autoridade sobre a dor. Eu quero ter autoridade sobre a mentira. Eu quero orar. Eu quero orar e o meu filho ser transformado. Eu quero orar e o meu marido ser transformado. Eu quero orar e a minha esposa ser curada. Eu quero orar e o meu patrão ser transformado. Eu quero orar e os meus funcionários serem atingidos pelo Teu Espírito Santo. Eu quero orar e quero ver o ambiente, a atmosfera mudar. Comece a falar isso com o Senhor. Eu quero experimentar dias de autoridade e poder através da oração. Fala isso para o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Olha aqui para mim. Quantos de vocês aqui, rápido, não vai ficar buscando não, porque se for ficar buscando todo mundo tem. Quantos de vocês rapidamente têm um pedido de oração? Você não vai precisar falar para mim não, levanta a mão. Quantos de vocês? Só vocês que levantaram a mão, venham aqui à frente. Numa fila aqui, ó. Só os que levantaram a mão. Pronto. Você também, Marcão? Fila, Marcão. Fila. Isso, obrigado. Afasta um pouquinho mais para lá, Edna, por favor. Pode ir, Edna, pode ir. Só não sai. Eu espero. Se não tiver, a gente espera. Ter a mesma quantidade de pessoas aí e aqui, tá? Você que sobrou aí, você vai orar por alguém que está aqui, ok? Então, vamos fazer o teste desse jeito: homem com homem, mulher com mulher, tá? Então, olha lá, tem homem, mulher. Vamos, gente, sai do lugar e escolhe uma pessoa aí. Fica atrás de uma pessoa, coloca a mão no ombro dessa pessoa. Um de cada, tá? Um em cada. Vamos ver se dá certo. Ó, tem duas aqui. Não, Fábio, fica aí. Fica no seu. Aqui tem uma aqui, Bruna. Vamos, filha. Vamos. Você é mulher. Eu estou procurando mulher.
Lá. Só a Vitória? Acha uma mulher para mim aí. Ah não, tem a Tati aqui também. 2 mulheres. Resgata 2 mulheres lá fora. Ah, mas não ouviram a pregação. Sorry. Vai ter que operar milagre aqui hoje. Ah, vai. Você está confortável aí orando por ela? Tudo bem? É que você é visitante, eu sou meio doido, eu não quero te constranger. Você pode orar por ela? Então tá bom. É isso mesmo, dá uma lambada nesse povo aí. Isso mesmo, a visita tem que chegar assim. Tá faltando uma mulher aqui com a Vitória. Você, né, Vitória? Ali, a Vitória. Ótimo. Você sabe o nome da pessoa que você vai orar aí? Sabe? Sabe? Tá tudo certo? Então agora vamos sair dessa muvuca aqui. Presta atenção, olha para mim aqui, baixa um pouquinho aqui. Nós vamos sair desse amontoado aqui, tá? Nós vamos usar todo o espaço aqui. Vai ser rápido, não vai demorar não. E não vai doer. Você só vai sair daqui e se distanciar para não ficar muito pertinho um do outro, para você ter a liberdade de falar assim, olha, meu problema é esse. Eu queria que orasse por isso. Espera só um pouquinho, Paulo, espera só um pouquinho. Talvez se você não falou teu nome, você vai falar teu nome, né? Olha, meu problema é esse. Eu queria que orasse por isso. E você não tem que ficar enrolando em nada. E eu espero que essa minha enrolação aqui, você já esteja aí. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu quero ser usado, Senhor, me ajuda. Vai acontecer um milagre. Espero que você já esteja orando aí. Porque a hora que você for orar pelo teu irmão ou pela tua irmã aí, não tem muito o que orar. É pelo problema dela, acabou. Só que você vai para sua casa com esse alvo de oração também. Amém? Você vai e fala assim, ó, estou orando por você. Vou passar essa semana orando por você. Pode sair do seu lugar. Você que vai orar por essa pessoa, arrasta ele para algum lugar aí. Ou fica aqui, não tem problema não, pode ficar aí. E aí você vai perguntar para ele, o que você quer que eu ore por você pelo quê? E aí você vai orar. E nós vamos orar encerrando. Profetize. Abra a tua boca e profetize. Abra a tua boca e profetiza. Profetiza cura. Profetiza libertação. Profetiza prosperidade. Profetiza paz. Ser liberto em nome de Jesus. Ser próspero em nome de Jesus. Ser restaurado em nome de Jesus. Tenha paz em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Restaura, Deus. Restaura, cura, transforma, aviva, liberta, sara, perdoa, perdoa, perdoa. Perdoa, Senhor. Redenção neste lugar. Redenção neste lugar. Perdoa. Que haja perdão, que haja cura, que haja libertação, que haja paz, que haja renovo. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. É o poder e tua É a glória para sempre. Amém. e teu. Aleluia. Abraça o teu irmão aí. Glória a Deus. É o poder E tua é a glória para sempre. Amém. que estás Sentado sobre o trono, e teu é o poder, e teu é o poder. Tu que estás sentado sobre o trono, e teu é o poder, e teu é o poder. Tu que estás sentado sobre o trono, e teu é o poder. Teu reino vem, e teu reino vem. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos por esse tempo, Pai. Nós te agradecemos por esta palavra, Deus. Te agradecemos pela certeza que enche o nosso coração de que o Senhor ouve a nossa oração, de que o Senhor perdoa os nossos pecados e cura, traz cura em nossa terra. Obrigado, Senhor, por abrir a nossa mente, o nosso coração, abrir a nossa disposição para viver tudo isso. Ser com cada um aqui. Levanta-nos como uma igreja que ora, uma igreja que entende a necessidade e entende a autoridade de uma vida de oração. Levanta isso no nosso meio. Cuida. Traga, Deus, aquilo que a tua palavra tem sobre nós. Assim como aconteceu com Jabes, aconteça conosco. Que sejamos respeitados. Seremos respeitados, porque a nossa oração é atendida pelo Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a revelação, o cuidado do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, hoje e sempre, e onde a igreja estiver reunida. Declaramos, Senhor, que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. De ti, por ti e para ti são todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ótima semana, que Deus te abençoe. Dê um abraço no teu irmão aí. Seja curado, seja liberto, seja respeitado em nome de Jesus. Amém? Amo vocês.